Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Diego Elger e eu estarei trazendo para vocês hoje um conteúdo muito interessante de Excel. Como trabalhar com texto e formatos através de funções dentro do Excel, beleza? Então aqui, nesses exemplos a partir de agora, nós vamos ter vários tipos aqui de função para utilizar. Nós vamos utilizar algumas ferramentas aqui, algumas funcionalidades para juntar funções e trabalhar então com valores e texto através de funções do Excel, beleza? Então nesse primeiro exemplo, nós vamos utilizar a função texto. Então olha só, pessoal, aqui bem simples. Então aqui eu coloquei uma tabela de informações aqui, eu coloquei unidade de medida para a gente se basear por aqui. Então os primeiros números aqui são faturamentos, aqui são pesos, aqui são dias, né? Aqui é mês por extenso, aqui é hora atual, percentual, telefone e CEP. Aqui estão as formatações padrões, tá? Então digamos que vocês estão trabalhando com essas informações aqui e a partir dessas informações nós vamos transferir para um outro tipo de formato. E para continuar e fazer esses tipos de formatos diferentes, nós vamos utilizar essa função de texto. Então observem que aqui a gente tem vários exemplos, tá? E todos esses exemplos começam com a função de texto. Quando a gente trabalhou com datas, a gente já começou a utilizar essa função, né, para descobrir o mês por extenso, o dia da semana. Então agora a gente vai começar a ver outros tipos de formatações. Aqui no primeiro exemplo, eu tenho um número bem grande aqui, que ele está 12.345, e eu quero colocar esse número em formato de milhares, eu quero abreviar esse número. Então eu posso utilizar a minha função de texto, lembrando que quando a gente está trabalhando com funções, sempre inicia com o sinal de igual, tá? Essa função tem dois argumentos. O primeiro vai ser o valor, que é o que a gente vai buscar, tá? Que eu peguei a minha informação. Aí, para a gente ir para o segundo argumento, eu tenho aqui pressionar o ponto e vírgula. Aí ele vem para o formato de texto, tá? Nesse formato de texto aqui, a gente vai colocar o código para o Excel que a gente quer que o Excel formate esse número, tá? Então eu vou deixar disponível aqui todos esses códigos para que vocês possam ir praticando. Então eu venho aqui, eu posso digitar esse número, tá? Lembrando que eu tenho que fazer a sequência aqui, ó, do jeitinho que eu estabeleci, tá? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando pro Excel que eu quero transformar essa célula aqui, tá? Que é a C7, em valor monetário. Tô colocando aqui o R cifrão. E esse código aqui, ó, 0,02 pontos, é para abreviar o número, ó. Eu vou dar um Enter. Então esse valor abreviado, ele vai ficar nesse valor aqui. E se eu quiser acrescentar a letra M no final de milhões, né? Ó, ele tá 12,3. Se eu quiser colocar a letra M ali, eu vou ter que fazer um E comercial, que esse E ele corresponde à união de textos dentro do Excel, tá? E, entre aspas, eu vou colocar a letra M, tá? De milhões. Então, coloquei a letra M. Observa que, quando a gente coloca desse jeitinho que eu informei aqui, ele coloca sem nenhum espaço. Mas se vocês quiserem colocar um espaço, é só vir aqui entre o aspas e o M e eu vou dar um espaço ali. Que agora sim, ele vai fazer a abreviação e vai colocar a letra M. Aqui, a gente tem um outro exemplo com faturamento. A gente tem um exemplo de valores em 100 mil, né? Na casa das centenas dos milhares aqui. Então, eu não posso colocar essa mesma formatação, porque olha só, quando eu colocar, ele vai dar 0,1 milhões, porque a gente está trabalhando com 134 mil aqui, certo? Então, para a gente mudar isso aqui, eu tenho que tirar um desses pontos aqui. Na função de cima, a gente colocou 2 pontos depois do zero. Aqui embaixo, eu vou colocar somente um ponto depois do zero e a letra M aqui, eu vou substituir pela letra K. Daí ele vai trazer o nosso valor certinho. Continuando então, a gente vai trabalhar agora com outro tipo de formato dentro da função texto, tá? Então aqui a gente está trabalhando com unidade de peso, tá? Aqui eu coloquei esse formato aqui em número, tá? Se vocês quiserem saber como que faz isso, tem uma aula, mas é só vir aqui em formatar, tá? E aqui eu coloquei número e usar separador de milhar e tirei as casas decimais, beleza? Ele ficou nesse formato aqui. Então a gente tem a função
função texto para ir também formatando esse valor. Quando eu quiser colocar esse mesmo valor ali, certo? Só que eu quiser colocar no final dele o kg de quilos, eu vou fazer o seguinte, vou colocar a função de texto, eu seleciono o meu valor e agora eu não estou trabalhando com valor monetário, então eu não preciso colocar o R cifrão, né? Então eu venho aqui e olha, ele simplesmente copia, certo? Ele coloca nesse formato que a gente trabalhou aqui. Aqui pode estar até em outro tipo de formato. Vou colocar aqui um formato geral. Então ele vem e coloca a casa de milhares e tira as casas decimais. Beleza. Mas para eu colocar o KG, eu vou fazer um E comercial, colocar um aspas, espaço, KG, igual a gente fez no M aqui de milhares, tá? Pronto, a gente colocou certinho aqui essa unidade e em quilos. Beleza. Mas e se eu quiser transformar esse quilo aqui em toneladas? Eu venho aqui, vou começar a minha função de texto, o meu valor é esse, ponto e vírgula, e o meu formato de texto agora, entre aspas, eu vou colocar um zero e um ponto e vou fechar aspas, ó, 0 e 1 ponto. E agora ele vai arredondar esse valor para cima. E agora a gente concatena com o texto que a gente quer. No caso é tonelada. Então aqui ele fica esse valor 56 toneladas, beleza? Aqui a gente tem também outro jeito de colocar. Por exemplo, aqui tá arredondado aqui para 56 toneladas, tem 55.600 quilos, ele está arredondando para 56 toneladas. Mas e se eu quiser colocar 55,6 toneladas? Então eu venho aqui, faço a minha função de texto e o meu formato de texto ali, eu vou colocar 0,0 ponto e fecho aspas, beleza? Olha lá, 55,6 e daí para concatenar com a unidade que eu quero, eu escrevo da forma que eu desejo. Tá? Então agora a gente tem 3 tipos aqui para formatar esses valores aqui como quilos. Então se vocês observaram, pessoal, para eu deixar do mesmo formato, eu coloco 0.0. Para eu deixar sem casas decimais, 0 ponto. Para eu deixar com casas decimais, 0,0 ponto. Então esses são os códigos, são padrões aqui dentro do Excel, tá? E da medida que a gente for trabalhando, vocês vão cada vez mais gravando essas informações. Dando sequência, então, a gente vai entrar aqui agora na parte das datas utilizando a função de texto, beleza? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma data, ó, observem, pessoal, que nessa data aqui eu coloquei a função de hoje, tá? Então, igual hoje, abre e fecha parênteses. Coloquei aqui nesses 3 exemplos e nessa função aqui de baixo, tá? Que a gente tá vendo a data e a hora, eu coloquei a função agora, tá? Então, hoje ele traz somente a data e a função agora ele traz a data e a hora, beleza? Então vamos trabalhar agora o texto dessas datas. Eu venho aqui, vou iniciar a minha função de texto, o meu valor é a minha data, ponto e vírgula, e esse formato que a gente vai trabalhar vai ser o seguinte, entre aspas, nós vamos colocar 3 vezes a letra D e depois a gente vai dar um espaço e a gente vai colocar o formato que a gente quer da nossa data. Então, DD barra MM barra e a gente coloca 4 As, que é de ano, tá? Vou fechar o parênteses, fechei aspas, fechei o parênteses e Enter. Então, observem que agora ele traz o dia da semana, tá? E a data. Então, se vocês precisarem colocar em uma planilha o dia da semana e a data, essa função de texto com essa configuração aqui, ele deixa naquele formato. E se vocês quiserem colocar daí o dia da semana completo, vocês colocam 4 vezes a letra D, que daí, eu vou aumentar aqui um pouquinho, 4 vezes a letra D, que daí ele vai deixar aqui o nome do dia da semana inteiro. Mas, geralmente, o pessoal coloca abreviado, que é, então, com as 3 letras D. Agora a gente vai vir aqui e vamos estratificar somente o dia da semana dessa data. Então eu venho aqui, começo a função texto, igual texto, o meu valor e o formato do texto eu vou colocar 4 vezes a letra D, que daí ele vai pegar certinho o dia da semana que corresponde a essa data. Mesma coisa eu faço com o mês, igual texto, o meu valor, e eu coloco 4 vezes a letra M, ele vai tirar o nome por extenso do mês. Se eu colocar somente 3 vezes a letra M, ele vai trazer aqui somente o mês abreviado, tá? Então eu vou deixar aqui com as 4 letras M para trazer o nome do mês inteiro, beleza? E para a gente extrair somente a hora dessa data,
eu também, com a função texto, eu consigo realizar essa configuração. O valor é a minha data, eu posso vir aqui diretamente nessa célula. E o formato ali, a gente vai colocar sempre entre aspas, né? Vocês perceberam, pessoal, que tudo aqui, ó, os formatos estão entre aspas, tá? Então, tudo está entre aspas, não deixa de colocar, senão não vai funcionar. E pra gente colocar o formato de hora, é esse formato aqui, ó, HH, dois pontos, MM, fecha aspas, fecha parênteses. Então ele vem e pega somente a hora que está nessa informação. Lembrando que aqui a gente está utilizando a função agora, que ela pega a data e a hora do nosso computador. Então agora a gente vai utilizar a função de texto para porcentagem, telefone e CEP. A primeira função, a gente vai pegar aqui o valor em porcentagem mesmo, tá? E a gente vai transformar esse valor aqui para texto. Para a gente utilizar essa informação em porcentagem em algumas outras configurações do Excel, às vezes vai ser necessário a gente utilizar essa função. Então, a partir de agora, vocês já sabem como transformar essas informações aqui. Tá? No próximo exercício, quando a gente vier concatenar esses textos aqui, vocês vão ver que é necessário a gente trabalhar essa função de texto. Então, eu venho aqui, 28,5, a minha função, ela consegue pegar bem certinho. Se eu quiser colocar uma casa decimal a mais aqui, ó, deixar igualzinho dessa célula, é só eu vir aqui e colocar um 0 a mais, que ele já configura ali bem certinho, tá? E se eu quiser deixar abreviado, eu venho aqui, faço a minha função de texto, seleciono o meu valor e agora ali, em vez de eu colocar 0,0, eu vou colocar 0,0. Tem que lembrar de colocar o símbolo da porcentagem, fecha aspas, fecha parênteses. Então, o Excel sempre arredonda para cima, tá, pessoal? Então, quando a gente trabalhar com arredondamento, vocês vão ver que o Excel de 28,50 aqui, ele sempre vai arredondar para cima. Se fosse 28,49, ele ia arredondar para baixo, beleza? Então, aqui a gente consegue já trabalhar com essas funções aqui em formato de porcentagem. E agora, digamos que eu tenho aqui uma célula que tem esse número de telefone, mas eu quero deixar o formato certinho do telefone, tá? Então eu venho aqui, faço a minha função de texto, o meu valor eu seleciono onde está a célula com a minha informação do telefone e o meu formato de texto eu vou colocar como se fosse o formato mesmo de um telefone, só que em vez dos números eu vou colocar o quadrado, tá? Então, ó, a configuração de um celular, eu vou colocar aqui, ó, é o primeiro 9, né? Vou dar um espaço, daí vai vir uma sequência de 4 dígitos, hífen, mais uma sequência de 4 dígitos, fecho aspas, fecho parênteses e Enter. Então agora ele está configurado aqui como telefone celular, beleza? E o CEP também, vou vir em minha função de texto, o meu valor é a célula que está meu CEP e aqui eu vou colocar o formato. Então o CEP ele é formado por um conjunto de 5 dígitos, beleza? Um hífen e mais 3 dígitos. Fecho aspas, fecho parênteses e Enter. Olha só, pessoal. Então agora está todo configurado aqui as minhas informações somente com as funções de texto.